ao vivo, cores. Vamos ficar em pé, irmãos? Boa noite. Boa noite, gente. Deus nos abençoe. As bênçãos do Senhor. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, pois ao Senhor dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Muito boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre todos vocês. Vamos ler juntos o texto que se encontra no nosso boletim, Salmos 100, versículos 4 e 5. Todos juntos. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Sua fidelidade permanece por todas as gerações. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por esse momento. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para que pudéssemos juntos cultuar o Teu nome e juntos, ó Pai, partilharmos, ó Pai, da Tua palavra e de momentos, ó Pai, fraternos uns com os outros. Seja conosco, ó Pai, nesse restante de noite, que possamos estar com os ouvidos atentos, ó Pai, ao mover do Senhor para a nossa vida. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Perdoa, ó Pai, quando estamos antagonizando com a Tua santa vontade. E que o Teu Santo Espírito sempre nos mova para que possamos estar afinados com o Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens voando.
ansioso espero a sua volta, o grande dia que o Senhor virá. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor, mais uma vez. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Canção linda, né? Pensar como que a igreja da década de 1970 uma criatividade, flor da pele, né? Canção, a letra é linda, mas também o arranjo, cada arranjo que a gente escuta é um mais bonito do que o outro. Sugiro que vocês escutem o último show do João Alexandre, um show ao vivo. Mas boa noite, igreja. Gostaria de cumprimentá-los também. Eu sei que já foram cumprimentados algumas vezes, mas boa noite. Semana passada não estava aqui e senti muita saudade. Parece que faz um mês que eu não os vejo. Que Deus abençoe. Vamos louvar a Deus com a canção agora do Gerson Borges, É de Coração. Amém? Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração,
de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. É de coração. Amém. Vamos continuar de pé, para a gente vamos cantar uma canção agora. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus pode mudar, eu sei. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar, eu sei. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Nova criatura sou, nova sou, mais uma vez, nova criatura. Nova criatura sou, nova sou, nova sou. Só o poder. Amém. Podemos assentar. É muito bom expressarmos o nosso louvor a Deus, utilizando as ferramentas que temos num país tão diverso, diversificado como o Brasil. Vamos cantar. Nesse momento, você que veio preparado, traga aqui à frente o seu dízimo, a sua oferta. Enquanto cantamos essa canção, pode fazê-lo aqui na igreja ou quem está em casa através dos meios eletrônicos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor.
coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. É o meu desejo, Senhor, te honrar. O meu coração te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. É o teu querer em mim. Boa noite para quem chegou. Deus abençoe. Um grande abraço a cada um de vocês. Bom a gente ver de volta aqui, depois de um longo tempo de viagem, o Cleudo, a Tânia também. São bem-vindos. Espero que tenham descansado bastante. Eles tiveram coragem de vir dirigindo do Ceará até Brasília. Obviamente, foram parando na casa de parentes e amigos aí. Mas chegaram. Deus abençoe, bem-vindos. Um abraço a você, viu? Queria que a gente aproveitasse esse momento antes de fazer a oração para as crianças. Você pegasse, conversasse com a pessoa do seu lado e orasse, pergunte se a pessoa tem um motivo de oração, você compartilha o seu motivo de oração e um ora pelo outro também. A igreja é o lugar, esse é o momento da gente poder orar uns pelos outros e também uns com os outros. Então, ore com uma pessoa, interceda por ela nesse momento, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem vir aqui à frente, vamos orar por elas, elas vão se retirar para um momento especial. E a gente vai orar também pelas tias e os tios, né? Amém. Então vamos orar. Não, está chegando mais. Tem um ali querendo fugir, mas ele volta. Aqui, ó. Aqui, ó.
Vamos orar? Pai, obrigado pelos nossos filhos, obrigado por essas crianças amadas, queridas e recolhidas pelo Senhor. Obrigado por aqueles que vão cuidar deles agora na explicação da palavra, do evangelho, das boas novas. Seja um tempo rico para eles e rico também para aqueles que ensinam. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sair então pelo corredorzinho aqui. Que bom. Deus abençoe. Antes de passar a palavra para a Carla, que vai dar continuidade à série de mensagens no Êxodo, especialmente agora quase entrando nos 10 mandamentos, né? Queria só lembrar, há uma nota no informativo nosso que eu queria que você desse uma olhada. Eu não vou ler aqui porque ela está escrita, mas leia em casa sobre esse grupos de esperança. São 2 grupos apenas que nós, desde o início, estávamos dizendo que íamos começar no segundo semestre. Nós já temos um grupo funcionando, Renovação. Tivemos uma reunião fantástica essa semana, assim como tem sido toda semana. Mas nós queremos 2 grupos fixos agora. Um já existe, da Asa Norte, a turma da Asa Norte, Asa Sul. É o grupo que nós temos trabalhado ao longo desse tempo todo. Mas nós estamos querendo fazer uma divisãozinha. E uma turma do Lago Sul toda, e os condomínios, a gente ter um grupo ali também na nossa área para um momento de oração e de compartilhar. O tema vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo tema, tanto para um grupo quanto para outro. A ideia é a igreja estar reunindo em pequenos grupos, como sempre foi ao longo da semana, que será um tempo não só de estudo bíblico, mas será um tempo de oração, de partilha, aqueles que precisam de oração, lembrando outras pessoas também. E vai ser um grupo aberto, porque a ideia é a gente incorporar, trazer amigos nossos da nossa própria região, para a gente nunca ficar ouvindo, mas é tão distante, né? Tem que, então, procurar as pessoas que estão no seu nicho de trabalho, de conhecimento, com quem que você trabalha, que você acha que teria interesse de estar num grupo como esse. Então, a gente vai começar isso na primeira semana de setembro, tá bom? O restante, dê uma lida com bastante atenção nesse tarifaço e a fome, tá? Tem nada a ver com política, mas eu gostei do nome, tarifaço e a fome. Nós precisamos, como igreja, criar a disciplina do nosso compromisso de, nas nossas possibilidades, nas nossas limitações, cuidar de pessoas em abandono, que têm dificuldade de conseguir comida, que têm dificuldade de se vestir, sobretudo no período do frio e assim por diante. Coisas pequenas, nós não estamos pensando em coisa grande, estamos pensando o que pontualmente e religiosamente nós podemos fazer por um grupo específico que Deus vai nos trazer quem serão essas pessoas. Então, leia esse texto, é uma chamada para a gente poder começar a preparar para compartilhar o que nós temos com outras pessoas em termos de roupa, de comida e por aí vai também, tá bom? Carla, vem aqui, vou orar por ela. Ela vai usar esse fone? Não? Pai, assim como nós temos sido abençoados, nós oramos para que a palavra de hoje também encontre em nosso coração o lugar necessário para ela lançar luz, dissipar trevas que possivelmente possa estar em nós, para nós compreendermos todo o bom conselho do Senhor. Fazer desse bom conselho a nosso jeito de ser, mas também o nosso jeito de ser para com a vida, para com o mundo, para com as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Bom podermos estar de volta nesse domingo, né? Para juntos louvarmos, orar juntos, bom? E também para continuar nossa trajetória no livro de Êxodo. Acho que nós já estamos uns 2 ou 3 meses, né? Mas é um livro muito bom, né? Como a gente tem visto. E agora nós estamos no capítulo 20, ou continuamos, né? Desde o domingo passado, quando a gente chegou no Monte Sinai, né? E
É um capítulo conhecido, como nós falamos aqui, acho que todo mundo já ouviu falar dos 10 mandamentos, é ali que eles estão registrados. E na semana passada, então, nós falamos da importância de nós entendermos o contexto em que esses mandamentos foram proferidos, né? Ou as 10 palavras. Porque é assim que a Bíblia chama, é assim que está registrado. O Neander não pode sair agora, ele tem que colocar o texto ali, por favor, que a gente combinou. Depois que nós combinamos, que quando eu fizer assim, né, Neander, ainda tá... Pode pôr, por favor, porque eu trouxe o texto hoje, está projetado ali, textos que a gente usar, for falar, vai estar ali, o Neander vai passar direitinho, para nossa leitura fluir melhor. Enfim, né, mais as 10 palavras. E lá no final, lá em Êxodo 34, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Obrigada. Aliança, uma palavra importante. Falamos um pouco sobre isso no domingo passado, mas assim, é o pano de fundo aqui, essa palavra aliança. E aí continua, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, gente, está aqui, né? É assim que a Bíblia se refere aos 10 mandamentos. E aí, quando nós falamos do contexto na semana passada, né, que é quando Moisés chega no Monte Sinai com todo o povo, né, que saiu do Egito já há 50 dias, e eles passaram por Refidim, tiveram experiências incríveis com Deus, né, do cuidado de Deus, Deus provendo ali para toda a necessidade deles, enfim. Mas agora eles chegam no Monte Sinai. E é ali no Monte Sinai, no topo daquela montanha, em chamas, envolta toda em fumaça, que Deus declara: eu sou Yahvé. E o Neander vai passar para a gente aqui. Eu sou Yahvé, o Senhor. Né? Yahvé, nós comentamos aqui, é porque Deus tem um nome pessoal, Yahvé. E o Êxodo usa muito isso. A gente geralmente traduz Senhor, que é um título de Deus, né? Então, mas aqui é: eu sou Yahvé, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Né? Então, gente, conforme nós falamos semana passada, não tem como a gente enfatizar o suficiente aí a importância desse versículo, dessa linha de abertura. Né? Porque toda e qualquer reflexão que a gente for fazer aqui nos 10 mandamentos, nessas 10 palavras, deve estar debaixo desse guarda-chuva, digamos assim, né? Que é o guarda-chuva da abertura da lei. E nós não podemos nos esquecer. E se nós perdermos o contato, gente, com essa linha de abertura, os mandamentos vão se tornar um peso. E aí não vai ter a celebração. A gente viu que Israel, o povo hebreu, celebrou ali, Israel depois continuou celebrando, alegria, recebeu com alegria, como um presente de Deus. Então, essa linha de abertura, ela traz a memória, enfatiza que o contexto é graça de Deus. Por isso é que logo antes, no capítulo 19, a gente viu, Deus já havia dito: desde que eu fiz no Egito, como eu levei você sobre asas de águia e os trouxe a mim. Então Deus vai falando de uma maneira muito pessoal, íntima até. Eu fiz, eu carreguei, eu trouxe. Então a gente vai percebendo aí no Êxodo esse relacionamento de íntimo é importante. E aí o texto continua, então, né? Eu sou o Senhor teu Deus, eu tirei você do Egito, da casa da servidão. Por isso, não, vocês não vão encontrar isso na Bíblia. Tá? Esse por isso. Isso aqui é uma sugestão de um autor de um livro que trabalha esse tema, é o Darrell Johnson. Ele diz que a gente deveria ler cada mandamento assim: eu sou. Por isso, não terá.
Eu trouxe, eu libertei. Por isso, não fará imagem de escultura. E por aí vai, né? Então, aqui, o fato é que nós temos o primeiro mandamento, né? Logo depois da linha de abertura, aí nós temos esse mandamento que é: não terás outros diante de mim. Gente, sem dúvida, né? Todos os comentaristas vão dizer que é o mais crítico deles, ou seja, se você conseguir observar esse, todos os outros vão se alinhar aí, fluir naturalmente, né? E logo em seguida, então, vem o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. De nada, nada no céu, nada na terra, enfim. E aqui existe, lógico, uma discussão se esses dois devem andar juntos. Alguns segmentos da igreja cristã vão dizer que aqui está um só e vão dividir lá no final. A igreja reformada, né, divide aqui, lá o último é um só. Nós não vamos entrar nessa discussão, não interessa. O fato é que esses dois mandamentos, muitos vão dizer que eles caminham juntos, porque eles tratam da mesma questão, é o nosso relacionamento com Deus. Ambos levantam a questão fundamental da nossa vida: para quem eu vou viver? A quem eu serei? A quem eu vou? Vocês lembram que nós falamos também que a adoração é um tema importante no Êxodo? Que a adoração tem a ver em aprender a confiar em Deus, né? Então, nesses dois primeiros mandamentos, o Criador está nos dizendo algo fundamental sobre nós mesmos, algo profundamente enraizado no nosso ser. Deus está nos dizendo que nós somos criaturas que adoram. Todo, assim como os pássaros voam, os peixes, seres humanos adoram. Nós fomos criados para adorar, para confiar em alguém ou algo. Todos têm um Deus, gente. Há quem adoram e em quem confiam. Pode não ser o Deus pessoal, como esse que vem até nós no Êxodo, na lei, depois nos profetas, finalmente em Jesus, né? Mas todos nós vivemos para algum Deus, ou que ocupa o centro do nosso coração. E pode ser apenas o nosso próprio eu, né? Mas todos nós adoramos e confiamos em algum Deus. Então, a gente não tem como escapar desse fato fundamental. Somos criaturas que adoram. Isso que cada ato ao longo do nosso dia é um ato de adoração. Paulo vai dizer isso aos Colossenses: olha, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, em nome do Senhor Jesus. Porque ou fazemos para o Deus verdadeiro, ou para algum outro de Deus, né? Ou um ídolo até. Agora, nós podemos... Por que que Deus nos deu? Por que Deus diz: não tenha outros deuses? E aqui, eu não sei, eu já li de tudo, assim, escutei de tudo. Muitos vão dizer: porque Deus é narcisista, né? Será que Deus precisa de adoração para se sentir bem? Não, né, gente? Nós sabemos que não. Na verdade, aqui Deus está contando algo sobre nós mesmos, né, que nós não descobriríamos por nós mesmos. Deus está nos dizendo que nós fomos criados, feitos de tal maneira que somente Deus, esse Deus que vem até nós, pode satisfazer os desejos do nosso coração, os mais profundos aí, né? Então, nesse mandamento, gente, Deus está fazendo um tremendo elogio para a gente, porque Ele está dizendo que nós fomos feitos de uma maneira tão incrível e somente um Deus todo-poderoso, infinito, soberano, maravilhoso, grande, pode nos encher por completo. Somente esse Deus pode satisfazer as nossas necessidades, os nossos anseios.
Porque, gente, nós fomos feitos para Deus. E isso é uma honra. Nós fomos criados para entrar num relacionamento de amor com o Deus triuno. Ou seja, para desfrutar de um relacionamento de amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo em cada ação. Gente, é isso. É aqui que está o sentido da nossa vida. Desfrutar de um relacionamento íntimo com a Trindade. Um relacionamento de amor. Então, gente, para nos impedir aí de arruinar as nossas vidas, né, Deus, por sua graça e misericórdia, Ele proclama, nos diz esse primeiro mandamento. Então, Deus nos adverte sobre a nossa inclinação para idolatria, a nossa propensão aí em adorar, em confiar em alguma coisa que não seja Deus. Por isso Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Diante de mim, gente, interessante, porque literalmente significa na minha presença. Não terás outros deuses na minha presença. E onde está a presença de Deus? Em todos os lugares. O salmista já dizia, para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Porque Deus está presente em todos os lugares. E aí ele diz, não terá outros deuses diante de mim. Ou seja, não deixes que ninguém, nada, tome o meu lugar na sua vida. Em qualquer cenário que se apresente na sua vida, em qualquer circunstância ou situação que você esteja enfrentando hoje, seja no deserto, seja em tempos de alegria e celebração, sejam nas vitórias, nas conquistas, em qualquer situação, Deus está dizendo, confie em mim, não nas coisas que você conquistou, não em você mesmo, não naquilo que você acha que pode te dar segurança, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te livrei, eu te trouxe a mim. Então, esse Deus que nos libertou, Ele está sempre nos libertando de todas as amarras que querem nos prender, né? Por isso, Deus diz, não deixe que nada nem ninguém tome o meu lugar na sua vida. Gente, o peso desse primeiro mandamento é a lealdade, é a fidelidade. A questão é, aonde está posto o meu coração, o nosso coração? Porque Deus é o nosso amante fervoroso, o nosso marido. A Bíblia usa muito isso, né? Nós somos a sua noiva e somos chamados para esse relacionamento exclusivo e pessoal com Deus. Alguém já disse até que toda essa cena que a gente viu aqui, né, que parece mais com um casamento do que um tribunal. Né? É uma cena de amor mais do que de leis. Por isso a aliança que Deus está fazendo aqui. E a boa notícia, então, é que Deus nunca vai tolerar outros deuses ou outros ídolos, por mais amorosos que eles sejam, eles não podem satisfazer o anseio do nosso coração. Apenas o Deus infinito. E aí, gente, o que acontece quando nós deixamos de observar esse primeiro mandamento? Nós perdemos, né? Simplesmente assim, acabamos vivendo por deuses menores, deuses falsos, e no final das contas não são deuses ou são falsos deuses. E aí, quando quebramos o primeiro mandamento, caímos na escravidão desses falsos deuses e acabamos viciados em coisas abaixo da dignidade para a qual nós fomos criados. Então, a questão é, o que Deus faz quando nós quebramos esse primeiro mandamento? Ou nós não quebramos ele? O que Deus faz? Porque o nosso Deus é um Deus zeloso e Ele age para nos proteger. É o que nós estamos vendo aqui. E Deus sabe que qualquer outro Deus aí, por melhor que seja, vai nos decepcionar. Então, o que Deus faz?
Sim, ele nos adverte que estamos no caminho da idolatria. Está sempre levantando bandeirinha aí para a gente, né? Deus nos corteja de volta. Está sempre mostrando o seu amor e falando, olha, lembre-se, eu carreguei, eu cuidei, eu fiz, eu trouxe. Sempre nos cortejando. E Deus faz isso sempre, e isso é misericórdia. Mas quando nós não damos ouvidos à advertência ou não respondemos ao cortejo de Deus, ele remove o ídolo, gente. Ele remove o ídolo. Deus vai agir para remover e tirar o ídolo do lugar que ele não deveria estar. E aqui nós vamos percebendo que esses dois mandamentos andam juntos, né? Porque, gente, o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Já dizia Calvino, não é? Porque um ídolo é qualquer coisa que nos faz crer que precisamos dele aí para nos satisfazer, para preencher o vazio na nossa vida. E quando um ídolo surge, ele surge quando nós colocamos a nossa confiança em alguma coisa que não seja Deus, né? Agora, alguns ídolos são fáceis da gente detectar, né? Principalmente nos outros. Vocês já viram isso? A avareza, por exemplo. Porque se por uma pessoa vale tudo, né? Para ter sempre mais, para conquistar mais, vale mentir, vale extorquir, passar por cima dos outros, nós logo detectamos. O dinheiro é o ídolo, né? Tem a figura do tio Patinhas. É tudo meu, é tudo para mim. Né? Enfim, mas nem todos os ídolos do nosso coração são fáceis de detectar. Alguns vão reinando aí de uma maneira muito sutil. E aqui, gente, cada um de nós vai ter que lidar com esses ídolos, né? Vamos ter que orar como o salmista. Sonda o meu coração, ó Deus. Sonda o meu coração. Vê como está o interior, vê como está o subterrâneo, porque a gente vai guardando coisa lá, né? Vai guardando. Como essa oração precisa fazer parte das nossas vidas. Claro que algumas perguntas vão nos ajudar no processo, né? O que me dá um senso de segurança? O que me dá esperança para o futuro? Vocês já pensaram nisso? O que te dá esperança quando você pensa no futuro? Né? E eu gosto muito daquela música que diz, porque ele vive, posso crer no amanhã. E aí a gente canta muito nos cultos, né? Quando a pessoa morre. Inclusive hoje eu e o Neander cantamos essa música. A gente foi num culto em ação de graças por uma irmã que faleceu e cantamos essa música lá. Mas eu acho interessante porque eu li certa vez que o autor dessa música, ele fez a música, ele é um avô, e ele estava pensando no neto. Quando o neto nasceu, e ele olhou e falou assim, isso aqui é um caos. Nós estamos, o mundo, sabe aquela coisa assim, para o mundo que eu quero descer? Mas ele falou, como o meu neto vai crescer e viver neste mundo? E aí, então, ele compôs essa música. Eu posso crer que a vida vale a pena, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, o que nos dá realmente um senso de segurança? Onde está a nossa esperança? Será que é em Deus mesmo? Ou a gente olha para tudo isso e fala, isso não tem jeito. A vida não vale a pena. Não, a vida vale a pena. Uma outra pergunta, do que eu tenho medo? O medo, gente, é uma boa dica aí para os nossos ídolos, né? Interessante que os ídolos primitivos geralmente eram projeções daquilo que se temia. Então você fazia o ídolo, construía para poder apaziguar, adorar aquilo ali, para você não sentir medo. Mas do que você tem medo? Às vezes o medo de ser rejeitado, né? E aí nós vamos nos omitindo até mesmo do nosso compromisso com Jesus, né? Nós nos calamos para ganhar a aprovação do outro. Então,
como que o desejo por aceitação pode se tornar um ídolo na nossa vida. Então, gente, cada um de nós vai ter que olhar para o coração e fazer a oração do salmista. Sonda o meu coração. Mas o fato é que Deus remove o ídolo, né? E aqui, com o povo hebreu, obrigada pela água, com esse povo hebreu aqui no deserto, né, nós vamos vendo que muitas vezes essa é a nossa história, né? Porque nós sabemos que nós estamos vendo isso, que o povo foi levado para o deserto para serem treinados a viver pela fé em Deus, para aprender a confiar em Deus. Porque nós sabemos, gente, que eles ficaram uns 400 anos lá no cativeiro, né, no Egito. E durante todos esses anos, muitos valores, hábitos, costumes estranhos aos propósitos de Deus foram sendo incorporados aí à sua cultura, à sua religião, sem que eles mesmos se dessem conta da gravidade disso, né? E aí, então, foi durante esse tempo de deserto que os vícios que foram incorporados ali no tempo do cativeiro começaram a mostrar o poder e o domínio que tinham sobre eles. Então, aqueles valores que ocupavam lá os compartimentos secretos do coração vieram à luz, mostraram a sua face. Gente, o deserto revelou uma realidade muito mais dura do que o cativeiro em si, que era o cativeiro do coração. Porque eles supostamente adoravam a Deus, serviam a Deus, mas não conseguiam confiar em Deus. E aí, durante a passagem pelo deserto, esses vícios, valores que estavam guardados lá no fundo do coração foram expostos. Tem um autor que diz que o deserto revelou os segredos mais profundos da alma, inclusive a idolatria, que eles orgulhosamente rejeitavam e que jamais seriam suficientemente honestos para reconhecer. Porque, gente, é difícil a gente reconhecer que somos idólatras, não é? É difícil, porque a gente fala, não, eu cultuo só um Deus, né? O Deus Criador. Mas e o nosso coração? Em quem o nosso coração confia? Aí ele continua, de uma certa forma ou de outra, todos nós carregamos nossos segredos da alma, que muitas vezes só o deserto é capaz de expor diante de nós e de Deus. Então, gente, muitas vezes nem mesmo nós conhecemos esses segredos, mas eles estão lá, determinando os rumos, os valores da nossa vida, né? E aí, normalmente, é no deserto, nessas situações aí que enfrentamos, que vamos nos abrindo para Deus, conhecendo a Deus e deixando que Ele penetre aí no fundo dos nossos corações. Tem um autor, o James Houston, né? Vocês sabem, eu gosto muito dele. Ele diz que nós vamos ao deserto para vomitar o fantasma interior, aquela persona que criamos para enfrentar o mundo, ou seja, para tirarmos a nossa máscara. Gente, como nós somos bons em fazer máscara, não é? Como nós somos bons em usar máscaras, principalmente a da religiosidade, né? Eu acho interessante, nós estudamos algumas parábolas aqui algum tempo atrás, tem uma delas que as pessoas chegam para Jesus e falam, mas a gente era tão religioso, né? Quando Jesus vai dizer, aparta-se de mim, e aí eles vão, mas Senhor, em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo, eu cantei louvores, né? Eu fui para a igreja, e eu cantava ali com os irmãos, e é interessante a resposta de Jesus. Alguém se lembra? Nunca vos conheci. Às vezes a gente pensava que devia ser, você não me procurou o tanto que devia ter procurado. Não. Jesus diz, nunca vos conheci. Porque muitas vezes a gente usa máscara.
né? A máscara da bondade, mas não deixa Deus chegar perto do nosso coração e ver o que realmente está nos governando, né? Então, muitas vezes tentamos nos relacionar com Deus assim. E aí o deserto é esse lugar para o desnudamento da alma. Por isso, gente, não despreze os momentos de deserto na sua vida, porque pode ser que Deus esteja querendo remover um ídolo. Sim, no deserto, todos nós, acho que posso dizer com certeza que já passamos. A gente experimenta a graça de Deus no deserto, o colo de Deus, Deus provendo para a gente quando a gente precisa, Deus nos alimentando, nos matando a nossa sede, seja ela qual for, né? A sede de segurança, cuidando do nosso medo, trazendo para as suas asas, tudo isso é no deserto. Mas Deus também remove o ídolo, porque Ele nos ama e Ele não vai nos deixar vivendo escravizados por esse ídolo, não é? E aí nós podemos pensar que remover esse ídolo é algo muito severo, porque dói. E muitas vezes dói mesmo, principalmente porque na maioria das vezes vai mexer com o nosso orgulho. A maioria das vezes, com o ego que nós gostamos tanto de alimentar, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Mais severo do que remover o ídolo é quando Deus não se importa mais que sigamos outros deuses. Isso é severo. Ou seja, quando Deus nos deixa sozinhos com os nossos deuses. Já imaginou o que é isso? Você viver servindo a outros deuses, que não é o Deus misericordioso que se apresenta aqui para a gente. Isso sim é um julgamento severo. E o livro do profeta Oséias, ali nós encontramos essa advertência, não é? Mas o fato é que Deus, na sua misericórdia, Ele vai trabalhar para remover o ídolo, seja qual for. E aqui estamos indo para o final, mas Deus diz mais. Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nas águas, debaixo da terra, que é o segundo mandamento. E aí nós podemos perguntar, como que o uso de imagens afeta o nosso relacionamento com Deus? Você já parou para pensar nisso? Como que isso vai afetar? Ou por que Deus nos deu esse mandamento? E a resposta é essa, gente. Porque nada na criação pode servir como uma imagem de Deus. Nada no mundo criado, nem no céu, nem embaixo, nem na terra, pode tomar o lugar de Deus e revelar Deus como Ele realmente é. Lembra, eles estão aqui aprendendo quem Deus é. E a nossa vida é assim, nós aprendemos quem é esse Deus, para que a gente confie nele. Então, sim, a criação, ela carrega a marca de Deus, né? Nós vemos as impressões digitais de Deus em todos os lugares, ela declara o poder e a sabedoria de Deus. Mas nada disso é Deus, nada disso é uma extensão do ser de Deus, nem mesmo nós. Né? Seres humanos que fomos criados conforme, de acordo com a imagem de Deus. Então, nós refletimos a glória de Deus melhor do que qualquer outra coisa na criação. Mas nós não somos a glória de Deus. Nós manifestamos algo da natureza e do caráter de Deus, mas nós não somos a natureza e o caráter de Deus. Nada na criação de Deus é. Então, nada pode servir como imagem de Deus. Então, como que o uso de imagens vai afetar o nosso relacionamento com Deus? E a resposta, gente, é direta. Imagens colocam Deus em uma caixa. Limitam a Deus. Porque não tem como você imaginar a dimensão de um Deus infinito. Melhor resposta que eu já vi para essa pergunta é o título de um capítulo que trata desse assunto. E o título é o seguinte:
Não me coloque em uma caixa. Só eu posso dizer quem eu sou. Só Deus, gente. Isso para mim responde tudo. Só Deus pode dizer quem Ele é. Por isso é que quando nós tentamos nos relacionar com Deus, feito por mãos humanas ou imaginado, até mesmo por nós imaginamos que Deus é isso ou que Deus é aquilo, nós não estamos nos relacionando com Deus verdadeiro ou nos relacionando da maneira correta. Nós estamos nos relacionando com algo menos, nós estamos limitando a Deus, porque só Deus pode revelar quem Ele é. E Deus é misericordioso, né, gente? Vocês já estão sabendo a resposta disso aqui, não é? Porque Deus quer que nós o conheçamos como Ele realmente é. Por isso é que Ele nos dá a imagem de si mesmo, não é? Nós não podemos fazer uma imagem de Deus, mas Deus pode. E aí entra quem? Jesus. Jesus é o ícone de Deus. Ele não é apenas como nós, conforme a imagem, criado conforme. Ele é a imagem de Deus. Gente, Jesus é a única imagem que não limita a glória de Deus. O que vemos em Jesus não nos cega, não nos confunde para o verdadeiro caráter de Deus. Então, nós não somos deixados à nossa própria imaginação. Deus nos dá uma imagem de si mesmo, Jesus Cristo, plenamente humano, plenamente Deus, né? Então, alguém já disse que ele, na verdade, parafraseou esse segundo mandamento assim: contempla o meu filho, contemple a Jesus, nele, somente nele, você realmente me vê. Ame-o e você não estará me colocando em uma caixa. Gente, Deus se faz conhecido, Ele nos mostra quem Ele é. Jesus falou: quem me vê a mim, vê o Pai. É essa a imagem que nós temos. Deus já nos deu. Nós não precisamos construir, não precisamos imaginar como Deus é. Deus se mostrou. Ele se revelou para nós, né? E aqui eu termino. Nós temos visto que do topo da montanha Deus fala ali as 10 palavras para nos proteger e proteger a nossa vida de liberdade. E como nós falamos, Deus podia ter libertado o povo fisicamente do Egito, até abençoado, estabelecido eles ali no deserto, tornado próspero, dado tudo o que eles estivessem precisando ali para uma vida feliz. Mas eles não estariam livres. Gente, a liberdade é importantíssima para Deus. Desde a criação. Desde a criação. Deus não criou robôs. Ele nos deu a liberdade. Então, eles não estariam livres, porque a verdadeira liberdade não tem a ver apenas com as nossas circunstâncias externas. A verdadeira liberdade é uma questão do coração e ela vem de estarmos ligados em aliança com Deus. Porque, gente, a verdadeira liberdade é a liberdade de não cobiçar, de não mentir, de não sermos escravizados pelos nossos próprios desejos, né? E é por isso que ele vai dizer, então, que nós estamos terminando lá no capítulo 19, esse capítulo que é lindo, né? Ele vai dizer: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança. É isso aqui, gente, que está acontecendo. É Deus fazendo aliança. Então, vocês serão a minha propriedade. A NVI diz: o meu tesouro pessoal, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Não tem como fugir da minha presença. E vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão, que a gente vai falar um pouco no domingo que vem. Mas aí Deus diz: são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. São as mesmas palavras que Deus nos fala ainda hoje. Vós sereis
reino de sacerdotes e nação santa. Porque eu vou remover o ídolo para vocês me adorarem, confiarem em mim. Que a nossa oração seja, né? Certa vez eu li essa oração linda que eu quero compartilhar com vocês. O ídolo mais querido que eu já conheci, seja qual for, ajuda-me, ó Deus, a arrancá-lo do teu trono, para que eu possa adorar somente a ti. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos colocar em pé? Claro. Meus irmãos, antes da oração, nós estamos trabalhando com as crianças hoje, as missões, missão, cada um de nós tem uma missão. E eles vão sair de lá, e o que nós pedimos a ele? Uma missão para aqui, para a igreja, uma missão em casa. A missão de agora, eles vão procurar um de vocês e vão dizer umas palavras, vão orar com vocês. Então, não se assustem se eles... Não pode ser família, nós já pedimos. Então, que vocês os acolham bem, porque será a missão deles hoje, que foi o tema da história de hoje. Obrigada. Bem, pega o seu informativo aí, vamos fazer todos aqui essa oração comum, que está impressa aí no informativo. Vamos a uma só voz. Que a graça de nosso Senhor esteja sempre conosco, enchendo nossos corações de paz e nossas mentes de sabedoria, ao abraçarmos o poder das bênçãos, que a esperança preencha nossas almas, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos. Agora, meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte agora para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, todos uma semana excelente, abençoada.